Tá, então tá. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo, para aqueles que eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar. Um super ano novo para todo mundo. Vamos ver se a gente consegue ter um ano melhor do que o anterior. E vamos continuar com os nossos encontros, discutindo casos de radiologia torácica, né? É, esse primeiro paciente foi mandado pelo doutor Antônio Carlos Portugal, que é a pessoa que mais tem contribuído com a nossa reunião ao longo do tempo, e eu acho que é importante a gente rever sempre coisas que a gente já viu, até porque chega um ponto que não tem mais coisa nova para ver, né? A gente viu tanta doença em 2020, tanto caso, tantas aulas diferentes, que começa a se esgotar os diferentes assuntos. Mas eu acho que é super importante para todo mundo, não só para os residentes, mas até para os mais experientes, rever casos, né? Rever casos e sedimentando conceitos. Esse aqui, por exemplo, era um rapaz de 28 anos que tinha uma história de dispneia e pneumonias de repetição. E agora estava com quadro de uma infecção respiratória aguda. Ele fez essa tomografia e foi visto isso aqui. Tinham opacidades, tinham consolidações não homogêneas, né, nesse pulmão direito, né, alguns nódulos, como se fossem nódulos do espaço aéreo, tipo árvore em brotamento, papapá, um foco infeccioso a ser definido. Mas a gente tem alguma coisa a mais. Vejam, primeiro, tem brônquios dilatados, não só naquela região, mas como em outros locais, né? Então a gente tem, está vendo aqui, ó, evidência de bronquiectasias. Nos outros cortes, a mesma coisa. Olha o calibre desses brônquios aqui, quando a gente compara com os vasos, é um calibre anormal, né? Então, esse paciente tem bronquiectasias e, de repente, a causa dessa propensão a fazer infecções de repetição. Mas se a gente prestar bem atenção, ele tem alguma coisa a mais. Olhem esse calibre da traqueia, é completamente desproporcional ao esperado. Tem um aumento importante do calibre da traqueia, assim como dos brônquios principais. Veja, o calibre desse brônquio é maior até do que eu esperaria para o calibre da traqueia dele. Então, ele tem uma dilatação, não só da traqueia, como dos brônquios principais, além de bronquiectasias mais periféricas. Aqui o detalhe, para a gente ver bem aqueles brônquios dilatados, né? Aquelas bronquiectasias. E isso aqui nas reconstruções, a gente vê bem, isso era um caso de doença de Mounier-Kuhn. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, mas para reforçar, tem essa flacidez da parede da traqueia, da parede dos brônquios, né, principais, com bronquiectasias, vem lá de cima, né, tem essas irregularidades na parede, que são pseudodivertículos, tá? Isso é um achado comum também no Mounier-Kuhn, e é essa condição. Aproveitando, o Antônio mandou outro caso da mesma condição. Eu acho que é sempre legal a gente ver mais casos para reforçar o conceito. De novo, uma traqueia muito dilatada, né? Brônquios principais dilatados. Isso era uma mulher de 55 anos que já tinha esse diagnóstico há 10 anos, depois de ter tido quadro de pneumonia. E agora, há 6 meses, ela vem evoluindo com tosse produtiva e dispneia, tá? Então, de novo, outro paciente com dilatação, com traqueobronquiomegalia, que é o outro nome da doença de Mounier-Kuhn. E aqui um caso que eu já tinha mostrado, só para reforçar a imagem e lembrar vocês que tem que ter cuidado, especialmente quando a gente olha só cortes axiais, para o diagnóstico diferencial com doença cística, né? Se a gente recebe esses cortes aqui, pode ter dúvida, né?
peraí, isso aqui é uma doença cística ou são bronquiectasias? E aí, quando a gente vê esses detalhes aqui laterais, que são essas imagens alongadas que vão bifurcando, a gente tem evidências que isso seja bronquiectasia. Além de tudo, uma preservação da periferia em relação à porção central. Mas na reconstrução é fundamental ver isso. Eu chamo atenção porque é muito comum o pneumologista receber o exame no CD, coisa, só com os cortes axiais. Então, eu chamo atenção para os colegas radiologistas, etc. e tal, como é importante, na hora que grava o CD para o pneumologista, né, ou para o paciente, de uma maneira geral, gravar também reconstruções, tanto coronais como sagitais, porque muitas vezes fica difícil fazer o diagnóstico. Tá? Muitas vezes esse exame vai para uma segunda opinião, vai para alguém mais especializado em radiologia de tórax, e é muito importante ter essas reconstruções. Muitas vezes a pessoa consegue fazer quando tem o programa adequado, mas eventualmente ela está no consultório, numa coisa assim, não tem programa adequado para reconstruir, e é importante que tenha reconstrução já no CD. Esse outro caso também foi mandado pelo doutor Antônio Carlos Portugal, da MedImagem de São Paulo, e para lembrar vocês, isso aqui é um homem de 26 anos que tinha dor precordial e dispneia aos pequenos esforços. E chama atenção que ele tem uma estenose na aorta. Vejam, vem a aorta, chega aqui, tem um estreitamento importante da luz. Depois ela se continua. Tá? O nome disso é coarctação. Coarctação da aorta. E esse é um achado importante, que esses pacientes frequentemente têm clínica, têm hipertensão, tem diferença de pulso de um membro para membros superiores para membros inferiores, ou seja, ele tem alterações clínicas importantes e esse diagnóstico deve ser feito. Veja, esse paciente, o que ajuda-se a vascularização das porções inferiores, olha o grau de estenose aqui, é a quantidade de circulação colateral que ele tem. Vejam, nesse corte aqui, tudo isso aqui que a gente está vendo, essas imagens arredondadas mais claras, são vasos colaterais. Né? Então, ele tem uma circulação colateral ampla que propicia a vascularização dessas porções inferiores. Aqui a gente vendo essa rede, né? Essa rede de vasos colaterais, né? E aqui bem desenhado nesse esquema do livro do Netter. Né? Um achado interessante e que muitas vezes na radiografia de tórax, sem contraste, na radiografia simples de tórax, a gente já suspeita de coarctação, são essas erosões, essas corrosões em bordos inferiores de arcos costais. Vocês estão vendo aqui, né? Ao invés do arco ser liso como esse de cima, ele tem vários arcos com essas corrosões nos bordos inferiores. Isso é para quem gosta de quem vai fazer prova, etc. e tal. Eu não gosto muito desses nomes de sinal, mas esse é um sinal muito clássico e que frequentemente é questionado, chamado sinal de Rosler, que são essas corrosões. Isso acontece por quê? Por conta da circulação colateral. Né? A gente tem aqueles vasos em região subcostal, que a gente está vendo aqui muito bem definido, nesse caso também de coarctação, onde eles hipertrofiam, né? E esse pulso, essa passagem constante de sangue aí, numa pressão maior, num vaso dilatado, ele fica batendo contra esse bordo inferior da costela e vai fazendo essas erosões. Tá? Então, aqui a gente está vendo todos esses vasos colaterais, tá? Aqui a zona de coarctação, os vasos colaterais, né?
e, ao longo do tempo, eles vão fazendo essa erosão e um sinal bastante sugestivo. Aqui a gente vê esse paciente, né? Observem esses bordos costais, né? E olhem a ortografia dele, uma tomada dinâmica, né? Mostrando ali a zona de estreitamento, a zona de coarctação. Então, isso já foi também discutido em aulas anteriores, mas para a gente lembrar. Outros casos, um aspecto é sempre muito semelhante, o grau de estenose varia muito, consequentemente, o grau de circulação colateral varia muito, mas o achado é sempre muito semelhante. Isso aqui também foi um caso interessante, é um caso de literatura, mas que eu achei que valia a pena trazer. Era uma menina de 1 ano e meio que tinha tuberculose pulmonar. Estava tratando há 5 meses e começou a apresentar uma história de tosse depois da alimentação e infecções recorrentes no pulmão esquerdo, né? Foi feito o estudo tomográfico e o estudo com esôfago pacificado e a gente vê o seguinte, ela tem linfonodo subcarinal calcificado e tem um trajeto fistuloso entre o esôfago, que está aqui, cheio de ar, e o brônquio esquerdo. E a gente vê isso aqui muito bem. Quando contrastou o esôfago, o contraste saindo para fazer esse trajeto fistuloso. Então, a gente já tinha discutido isso na aula de tuberculose, a possibilidade dessas lesões linfonodais de mediastino fazer trajetos fistulosos, não só para brônquio, como também para o esôfago. Foi o que essa paciente tinha e a clínica dela já orientava para alguma coisa semelhante por conta da tosse após a alimentação, né? Então, caso de uma fístula broncoesofágica. Esse outro caso aqui é um caso que eu acho bastante interessante. Esses 3 próximos casos são os casos que eu mais gostei de trazer para a gente discutir. Isso aqui era um homem de 46 anos que chegou com uma história de um trauma torácico, né? Fez a tomografia e a tomografia mostrou essa opacidade, né, na porção posterior, né, do hemitórax esquerdo, em topografia superior, né, campos superiores, né, uma opacidade, em princípio, pouco específica, mas chama atenção o seguinte, tem um gás que parece que cruza essa parede. Está vendo? Cruza a parede torácica, cruza o gradil costal, cruza essa parede, né? Aqui as janelas para mediastino, a gente continua com a mesma impressão. Ele tem um dreno, tá? A gente já vê aqui nessa janela que tem líquido, né? Certamente ele tem um hemotórax, pulmão parcialmente colapsado aqui, né? Mas com aquela imagem de ar muito estranha na porção superior. Veja essas reconstruções numa janela intermediária, em oblíqua, e olha que a gente vê nitidamente aquela imagem cruzando a parede, né? Isso, a história desse paciente era essa aqui. Isso era um homem de 46 anos que sofreu um trauma penetrante por um galho de árvore na parede lateral esquerda do tórax. Algumas horas antes de fazer a tomografia, claro, depois de uma queda de bicicleta. E, no momento do exame, ele tinha sangramento pelo orifício de entrada da lesão. Ele foi operado no mesmo dia e foi retirado um galho de árvore, um pedaço de um galho de árvore, na cavidade na ferida torácica, né? E, por sorte dele, não tinha lesão vascular, em nenhum vaso, nem lesão mediastinal e coisa. E aqui o galho, tá vendo? Ele levou uma facada, entre aspas, com esse galho de árvore que perfurou. E aqui, então, a gente vê o seguinte, essa imagem aqui, que parece de ar,
é parte do galho. A gente tem um lado do galho, imaginem um galho redondo, ele tem uma parte periférica mais grossa, tá? E tem um miolo no centro. Isso aqui é o miolo. Isso aqui é parte do que reveste o miolo. Eu vou mostrar em outro slide, anatomicamente, o que isso corresponde. Tá? Mas o mais interessante é o seguinte, essa parte da madeira, ela tem uma densidade muito próxima ao ar. E esse é um conceito que a maioria de nós, tanto radiologistas como pneumologistas, não tem. A madeira, ela pode ter uma densidade semelhante ao do ar, tá? Então, isso aqui a gente vê bem, ó. Isso aqui é o miolo do galho, isso aqui é a parte periférica do galho, tá? Então, aqui a mesma coisa, ó, tá? Isso aqui não é a madeira em si, isso aqui é o miolo dela. A madeira em si mesmo são essas porções com ar aqui. Né? E aí foi medida a densidade, e essa densidade aqui deu menos 136. Tá? Então, uma densidade que é aqui muito semelhante à da gordura. Frequentemente, a densidade da madeira é muito menor. E aqui a gente entende isso. Né? Primeiro, a gente precisa saber o seguinte, que diferentes espécies de madeiras têm diferentes densidades. Ela pode variar de menos 550 unidades, isso visualmente é igual a ar, tá? O ar é menos 950, mais ou menos, mas visualmente isso aqui fica igual a ar, tá? Até ser positivo. Algumas madeiras muito densas, como o ébano, podem ter densidade positiva. Então, vejam a variação. Isso varia de acordo com a camada medida, foi o que eu mostrei. A madeira, agora, tecnicamente, aquilo que eu chamei de miolo, é o cerne. Normalmente é mais denso. E aquilo que reveste o cerne, entre a casca e o cerne, é chamado alburno. E isso, sim, é o que tem essas densidades frequentemente negativas. E aqui a explicação. A madeira, isso aqui é uma microscopia tridimensional, a madeira é muito porosa, tá? E ela tem isso aí que se chamam capilares de água, tá? É onde circula a água na madeira. Só que na madeira seca, isso aqui não tem mais água, é substituído por ar. Por isso fica com a densidade tão baixa. Quando essa madeira é molhada, isso aqui volta a ter água e aí sobe um pouco a densidade. Então, quer dizer, parece uma explicação assim meio fora de propósito numa aula de tórax, mas a gente vai ver em outros casos como é que esse conceito se repete. Então, o que é importante a gente saber? É que a atenuação de um corpo estranho de madeira ela vai variar segundo a porosidade e a relação entre ar e líquido no interstício dessa madeira. Em geral, tem densidade negativa pela presença de ar. E a madeira seca normalmente é menos densa que a madeira fresca. Além disso, diferentes tipos de madeira têm densidades diversas. E outra coisa que é importante é que esse tipo de corpo estranho tem que ser retirado o mais rapidamente possível, porque por conta dessa porosidade, dessa natureza orgânica, a madeira é um excelente meio de cultura para micro-organismos. Então, frequentemente, isso pode complicar com formação de abscessos, formação de fístulas, etc. e tal. Nesse sentido, é muito mais perigoso, por exemplo, do que um corpo estranho metálico. Tá? Então, por conta dessa facilidade de desenvolvimento de micro-organismos. E aqui um outro caso que ilustra isso. Isso aqui era um rapaz de 34 anos que chegou com dor abdominal persistente com a ferida no abdômen, que era isso aqui e isso aqui. Tá? Em princípio, tinha uma perfuraçãozinha aqui, mas
no princípio, feridas externas. Quando ele faz a tomografia, apareceu essa imagem aqui, que nesse corte certamente passaria despercebido, como ar. Você vê que é uma imagem escura, com a mesma densidade do ar do cólon, só que aqui essa imagem é alongada, né? Uma imagem alongada, já com uma morfologia estranha. Dani já deve ter feito o diagnóstico, mas nós, radiologistas de tórax, temos mais dificuldade. E aqui veja essa reconstrução, aquela imagem, né? Aparentemente ar, né? Uma densidade completamente de ar, vejam, igual do cólon, só que com uma forma muito estranha, né? E aí, nessas janelas intermediárias, aí a gente consegue ver que não é ar, é um pouco mais denso que o ar. Tá? É menos denso do que gordura, a gente vê aqui gordura, ou seja, é menos denso ainda do que gordura, mas é mais denso que o ar. E olha esse detalhe aqui, como é que tem um miolozinho um pouco mais denso. Isso é uma baita farpa de madeira, né, que perfurou o abdômen, a parede abdominal do rapaz e entrou. E aqui o aspecto dela retirado na cirurgia. Tá? Tinha, inclusive, perfurado a alça, né? Mas aqui a gente vê bem, então, a correspondência daquela imagem com o achado abdominal. Isso, se a gente não souber esse detalhe da madeira, pode errar feio quando está interpretando um exame desse tipo. E aqui um outro caso, um homem de 55 anos que chegou com uma história de agressão, chegou praticamente inconsciente, ele não conseguia relatar direito as coisas, mas ele tinha uma história de agressão. Fez a tomografia, tá? E a tomografia mostrou essa cavidade no tórax, né? Essa cavidade no pulmão, um derrame pleural, né? Mas chamando atenção nessa janela de mediastino, uma cavidade de paredes irregulares, né? no lobo inferior do pulmão esquerdo. Só que numa janela mais clara, numa janela um pouquinho mais forte que é usual de pulmão, mas ainda uma janela de pulmão, a gente via dentro daquela cavidade essa imagem redonda, né? Com uma densidade maior do que a do ar. Na janela de mediastino isso não apareceu, né? Mas na janela de pulmão ficou nítido que tinha alguma coisa no interior dessa cavidade. Tem pneumotórax, tá vendo? Tem um gás aqui, tem pneumotórax aqui e tem derrame pleural, que deve ser um hemotórax. Tá? E aqui a gente, em cortes, em planos diferentes, vê que aquela imagem, veja, aqui já estamos praticamente no abdômen, né? Na transição tóraco-abdominal, aquela imagem arredondada continua. Né? Que diabo é isso? A gente já tem uma primeira pista pela densidade. É uma coisa mais densa do que a gordura, menos densa, desculpe, do que a gordura, e mais densa do que o ar. O que eu conheço com essa característica é madeira. Tá? E aqui, então, nessa reconstrução, fica muito claro o que aconteceu. Esse rapaz sofreu uma agressão, ele foi empalado com tipo um cabo de vassoura, né? E esse cabo de vassoura que entrou na região anal, entrou via anal, ele subiu, né? Ele foi enterrado no paciente e veio perfurar diafragma e perfurar o parênquima pulmonar, que é o que a gente via. Então, aqui nas reconstruções, vejam que interessante, aqui nessa reconstrução colorida fica bem nítido. Aqui, vejam que tem a mesma densidade do ar na janela de mediastino, né? E na janela com densidade de pulmão, né? A gente vê que ele é intermediário, ele é menos denso do que
a gordura. Veja, a gordura que a gente vê aqui na parede é mais clara. Ele é mais preto que a gordura, porém menos preto do que o ar. Então, eu fico tranquilo de afirmar que isso é madeira. Obviamente, a gente tem também os dados clínicos, mas é uma coisa que, naquele segundo caso, a dificuldade diagnóstica foi muito maior. E aqui a medição deu menos 504 a densidade, né? Enquanto que essa densidade de gordura deveria dar menos 100, menos 80, menos 120, e essa densidade aqui do ar do pneumotórax deveria dar menos 950, alguma coisa do gênero. Então, essa densidade intermediária. Mudando um pouco de assunto, vamos para esse caso aqui, que é um caso que eu acho que é bastante interessante, é uma coisa que o pessoal que lida com CTI conhece muito, o pessoal da hematologia conhece muito, mas nós, radiologistas, lidamos pouco com isso. Isso aqui é uma menina de 14 anos que tinha uma doença hematológica, ela tinha uma esferocitose hereditária, tinha sido internada com um cansaço intenso, uma fadiga intensa, episódios de tontura, palpitações, palidez, tinha uma hemoglobina muito baixa, de 7, e um hematócrito também muito baixo, de 23. Tá? Foi internada, sofreu alguns procedimentos e teve uma piora clínica súbita. E aí fez o raio-x e a tomografia. E mostrou isso aqui. O raio-x mostrou essas condensações, né, pegando bilaterais, está um pouco escura a radiografia, mas bilaterais, predominando nos 2/3 inferiores, e a tomografia mostra, basicamente, vidro fosco, né? Vejam que a gente consegue ver os vasos de permeio, então densidade de vidro fosco, e com uma distribuição mais central do que periférica. É um quadro que, apresentando para qualquer radiologista, em princípio, a primeira ideia que a gente tem vendo isso aqui é de um edema, né? A primeira sugestão é de um edema pulmonar. Mas vamos ver melhor essa história do paciente. Tá? Essa piora foi pelo seguinte: por conta desse quadro da anemia da paciente e nesses níveis, ela foi submetida à transfusão de sangue. E essa transfusão foi feita 2 horas antes da tomografia, ou seja, ela fez a transfusão, tá? Depois da transfusão, ela teve uma piora clínica importante, né? E aí que foi fazer a tomografia. E isso aí faz a gente suspeitar, faz o clínico suspeitar, o médico do CTI suspeitar, dessa condição chamada TRALI. É uma sigla em inglês, né, que quer dizer uma lesão pulmonar aguda associada à transfusão de sangue. Tá? Não deixa de ser um edema, é um edema, tá? Derrame pleural bilateral, a gente está vendo aqui na janela de mediastino, essas opacidades em vidro fosco, com essa distribuição mais central do que periférica, mas é um edema determinado pela agressão, pela transfusão de sangue. Aqui o quadro dela completo, né? Os cortes de cima e embaixo, né? Um padrão muito típico de edema pulmonar. E o que a gente tem que saber sobre o TRALI? É uma lesão pulmonar aguda por transfusão de hemocomponentes que contém plasma. Ela pode ocorrer em transfusão de qualquer componente sanguíneo, plaqueta, creio precipitada, imunoglobulina, e, às vezes, quantidades muito pequenas de plasma. Até 50 mililitros pode desencadear o processo. E esse processo ele ocorre, de regra, dentro de 6 horas após a transfusão. Né? Em alguns casos menos típicos, o aparecimento ser mais tardio, 1, 2 dias depois. Mas, na grande maioria dos casos, é de aparecimento nas primeiras 6 horas. E é uma condição de diagnóstico exclusivamente clínico. Não tem nenhum critério laboratorial ou de qualquer outra ordem
que sirva. A suspeição para isso é clínica e a gente só suspeita do que conhece, né? Então, para aqueles que não tinham esse tipo de experiência, eu estou apresentando essa nova condição. A clínica desses pacientes, em geral, o paciente tem um início agudo de dispneia, hipoxemia, hipotensão, febre e apresenta o que a gente viu na radiologia, um edema pulmonar não cardiogênico, né? Os sintomas iniciam insidiosamente, 1, 2 horas após a transfusão, em 90% dos casos, e esses pacientes, eles podem requerer ventilação mecânica. É um processo subdiagnosticado, uma vez que esses pacientes muitas vezes estão criticamente doentes e eles têm hipóxia por uma série de outras causas, pneumonia, sepsis, cirurgia grande, etc. E tal. E um detalhe interessante sobre essa condição é que ela ocorre quando o doador é mulher multípara. Esse tipo de doador é muito mais propenso a desencadear a doença. Por quê? Porque, por conta dessa gravidez múltipla, desses múltiplos episódios, ocorre infiltração de sangue fetal. E aí se formam anticorpos na corrente dessa paciente. Então, quando ela doa o sangue, ela tem esses anticorpos e que vão fazer essa reação muitas vezes grave, muitas vezes fulminante. Então, lembrar que o diagnóstico é clínico, né? E o diagnóstico diferencial é um problema para o médico do CTI ou para o clínico que está assistindo, porque tem várias outras condições que podem acontecer e dar quadro semelhante. Insuficiência cardíaca, com edema pulmonar do tipo cardiogênico, né? Sobrecarga de volume, outros tipos de reação hemolítica aguda, infecção. Então, é um desafio diagnóstico para o clínico, mas é importante a gente conhecer mais essa causa para esse conjunto. A evolução desses pacientes, na maioria das vezes, é boa, né? Ele tem bom prognóstico, diferente da SARA. Esses pacientes, em geral, melhoram clinicamente 2 a 4 dias depois do início da reação. Em 80% dos pacientes, essa infiltração pulmonar some nos primeiros 4 dias. Mas é uma condição potencialmente fatal, né? Tem uma mortalidade estimada em 5 a 10% dos casos, em algumas casuísticas chegando até 40%. Né? Em geral, o tratamento é com oxigênio suplementar. Em geral, isso é suficiente, mas alguns doentes acabam dependendo de ventilação mecânica. Né? Esse outro caso aqui também foi mandado pelo Dr. Antônio Carlos Gomes, lá de Vinhedo, também um caso da média imagem, também serve para ilustrar o que a gente está discutindo. Isso era um homem de 47 anos, vítima de um acidente automobilístico, uma colisão frontal, não teve traumatismo craniano ou torácico de forma importante, não perdeu a consciência, nem teve desorientação, estava eupneico quando chegou e tinha essas fraturas múltiplas. Tá? Tinha fraturas múltiplas em membros superiores e membros inferiores. E ele acabou sendo submetido a uma transfusão de concentrados de hemácias. Ele tinha entrado inicialmente no CTI, né? Fez essa transfusão, foi levado para o quarto, 2 horas depois começou a piorar clinicamente, com taquicardia, dispneia, hipoxemia, foi levado de volta para o CTI e fez esse quadro dessas opacidades difusas no parênquima, né? E depois foi constatado que o concentrado de hemácias usado teve como doadora uma mulher multípara. E aí tem aqui a tomografia dele, 14/8, né? De novo aquele quadro de um edema pulmonar, ou seja, é um quadro absolutamente incaracterístico. Nenhum radiologista vai suspeitar de trale vendo esse tipo de imagem. O diagnóstico que a gente suspeita é de edema pulmonar, tá?
O diagnóstico de trale, como eu disse, é puramente clínico, né? Puramente clínico, né? Aqui o restante da tomografia, as reconstruções. Ele foi levado de volta para o CTI, foi feito oxigenoterapia, em princípio com máscara, não foi efetiva, ele acabou sendo entubado, colocado em ventilação mecânica. Foram feitas novas transfusões, dessa vez com doador homem, com hemácias lavadas, então não teve nenhuma intercorrência. Ele evoluiu bem com esse suporte ventilatório, acabou sendo estubado. Aqueles exames de 14/8 e aqui esse raio-x de 30/8, ou seja, 2 semanas depois, normal praticamente, né? E a tomografia aqui de 14/8 e 2/9, mostrando reabsorção praticamente completa daquela infiltração pulmonar, e ele se recuperou muito bem. Era também um caso de trale. Isso aqui é só para lembrar para vocês, na semana que vem, eu vou fazer uma aula sobre doenças pulmonares, lesões pulmonares causadas pelo aspergilos, tá? A gente acabou encontrando algumas coisas que eu acho bastante interessantes sobre isso, e a gente, então, nossa discussão semana que vem vai ser sobre o aspergilos. Tá? Esse outro caso aqui é também um aspecto onde a radiologia pode ajudar muito, tem critérios assim muito definidos para ajudar no diagnóstico. Isso aqui era um homem de 63 anos que ele teve uma história prévia de um linfoma, há 10 anos atrás, 10 anos antes desse exame. Tratado com quimioterapia, tudo bem. 10 anos depois, ele apresentou uma massa pulmonar no lobo superior esquerdo, com extensão para a parede torácica. Tá? Ou até ao contrário, né? Mas uma lesão que pegava tanto o pulmão esquerdo como a parede. E aí foi discutido se seria uma recidiva do linfoma ou se seria um tumor primário daquela região. Foi feita broncoscopia, mostrou compressão extrínseca, mas sem lesão endobrônquica. O estudo de lavado, BAR, cultura para fungo, foi tudo negativo, né? Então, a broncoscopia não fez o diagnóstico e a patologia também não, em princípio. E o exame dele era isso aqui. Tá vendo? Tem essa massa importante na parede. Tá? Vejam, compara um lado com o outro, né? A massa grande na parede, né? E um comprometimento pulmonar, né? Um comprometimento torácico, vamos dizer assim, em princípio, né? Um comprometimento torácico, parece ter um pouco de necrose também junto, né? Não é homogêneo essa lesão, né? Com esse aspecto, né? Aqui, a reconstrução coronal mostrando isso bem, né? A massa e a lesão pulmonar associada, né? Ele foi feito uma mediastinoscopia e uma biópsia da massa em 16/1. E o histopatológico deu linfoma MALT. Tá? Fez quimioterapia, tá? Isso foi em janeiro. Fez quimioterapia até abril, fez nova tomografia. A nova tomografia mostrou isso aqui. A massa praticamente tinha desaparecido, né? A massa praticamente tinha desaparecido, mas ficou uma lesão no lobo superior, e aqui a gente já diz que é lobo superior, porque eu estou vendo broncograma aéreo, então uma lesão de parênquima pulmonar, e está aqui a lesão nesses cortes sagitais, né? E aí veio a discussão, mas o que será isso? Será que faz parte do linfoma? Isso aí já tem 10 meses? Será que é uma lesão infecciosa? Será que é uma lesão tipo pneumônica? Será que é uma lesão fúngica? Né? Uma lesão de parênquima pulmonar. E aí a gente tem, a hora que a radiologia ajuda muito, é o seguinte, identificar que esses brônquios de permeio,
eles estão muito dilatados. Quando eu vejo uma consolidação de parênquima com brônquios dilatados de permeio, tá? A grande hipótese que eu faço é linfoma. Independente dessa clínica anterior, se alguém mostra isso aqui para mim ou para outro radiologista qualquer experiente, ele vai sugerir linfoma como primeira possibilidade. Tá? E isso era realmente um linfoma e com esse quadro de pseudobronquiectasias. Esse foi um aspecto que a gente viu em outras circunstâncias e a gente descreveu isso há 2 anos atrás, né? Não tínhamos encontrado muita coisa na literatura referindo a isso, especificamente sobre radiologia, e a gente descreveu nesse artigo no arquivo de broncopneumologia que esse aspecto de broncograma aéreo dilatado de permeio a áreas de consolidação é um achado muito sugestivo de linfoma. E aqui alguns outros casos nossos confirmados. Está vendo? O paciente tem consolidação e dentro brônquios muito dilatados. Né? Vejam que o importante é a diferenciação com bronquiectasias. Né? Mas esse paciente, ele não tem evidência de bronquiectasia em nenhum outro lugar. Ele só tem esse brônquio dilatado dentro da consolidação. E essa é a grande pista. É claro que o paciente pode ter bronquiectasias e fazer uma infecção, mas não tem esse capricho de ser exatamente a consolidação envolvendo o brônquio dilatado. Né? Aqui desse mesmo caso, vejam como é que é evidente a dilatação completamente anormal desses brônquios de permeio à consolidação. Aqui um outro caso, que a gente acompanhou há uns 10 anos atrás, esse paciente tinha uma consolidação, a gente vê broncograma aqui, por aqui não dá para afirmar que seja dilatado, mas tem o broncograma, mas quando ele fez a tomografia, desculpe, aqui o detalhe, né, mostrando o brônquio, e quando ele fez a tomografia, olhem a dilatação dos brônquios de permeio. Todos casos de linfoma confirmado, em geral, pelo menos todos esses, do tipo MALT, ou seja, do tipo BALT, que é a forma brônquica do linfoma MALT. Né? Então, esse aspecto aí. Aqui, só para lembrar essa possibilidade da invasão de parede, né? Aqui casos de linfoma, onde a gente tem a lesão mediastinal e a lesão na parede, né? A lesão nas partes moles. Aqui é a mesma coisa, né? A lesão comprometendo a parede e as partes moles. É um comportamento frequentemente visto em linfoma. E falando em massa de parede, vamos ver essa paciente aqui. A paciente tinha o seguinte, vejam, tem 2 massas, essa aqui maior, né, mais evidente, mas tem outra aqui, 2 massas nessa região, vamos dizer assim, essa região é infraescapular, né, na região dorsal, mas abaixo da escápula. Né? Então, isso é muito característico, essa localização. Né? Fez uma ressonância e a ressonância mostra essas massas, tá? Crescendo aqui, tá? E com esse aspecto que é muito curioso dessas linhas paralelas, né? Desses feixes aqui paralelos dos 2 lados. Isso é uma condição chamada elastofibroma dorsi. Ele pode ser bilateral, pode ser unilateral. Quando é bilateral, fica muito mais fácil o diagnóstico. Quando é unilateral, o diagnóstico diferencial entra com vários tipos de tumores de parede. O elastofibroma é uma lesão benigna de partes moles, em geral localizada nas regiões sub- ou infraescapular. Em geral é assintomático, mas o paciente pode cursar com dor.
pode ser uni ou bilateral, e ela é constituída por tecido fibroso e gordura. Basicamente, é o que constitui. Esse outro caso foi um caso muito interessante, que a gente até publicou há uns 10 anos atrás, do Dr. Bruno Rochegger, lá de Porto Alegre, né, onde a paciente tinha também uma tumoração, né, e a gente vê aqui na ressonância, né, um lado normal, e aqui esse nódulo nas partes moles, exatamente na região onde se espera o elastofibroma. Foi feita a difusão e é uma lesão que restringe muito a difusão. Então, um diagnóstico diferencial que pode sugerir um aspecto que pode sugerir uma lesão maligna. Assim como no PET. O que a gente na ressonância vê restrição de difusão, em geral no PET, dá hipercaptação. Então, seria uma lesão também sugestiva de um processo maligno e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui outro paciente, né, mostrando o crescimento das massas, né, mostrando as lesões. Né, é uma localização muito própria da lesão. E aí a gente vendo isso aqui nessa localização, tem que suspeitar de elastofibroma como primeira hipótese. Esse aqui, ao contrário, fez o PET, né? E aconteceu a mesma coisa que na ressonância. A ressonância restringia a difusão e no PET houve uma avidez pelo FDG, pelo contraste, né? Mas não é maligna. Esse foi um caso que a gente acabou acompanhando depois no Antônio Pedro, no Fundão. Era uma paciente que tinha sido internada para investigar massas dorsais. Paciente relativamente gorda e fica mais difícil de identificar, mas aqui nessa posição a gente vê bem as massas bilaterais. Ela tinha uma história anterior de um tumor de reto há 7 anos, que tinha tumor maligno e tinha sido ressecado há 7 anos. E aí, quando surgiram essas massas, ficou o questionamento se podia ser alguma coisa relacionada ao tumor. E aí a tomografia mostrou aquele aspecto, né, que a gente discutiu antes, daquelas estrias na lesão, né, bilateral, a lesão bilateral naquela localização, e aí ficou-se muito tranquilo com o diagnóstico de elastofibroma dorsi, não de complicação relacionada ao tumor previamente existente. Esse caso também a gente publicou uns 5 anos atrás. Eu sempre falo isso e coloco aqui a referência, porque muitas vezes algum de vocês pode estar interessado em maiores detalhes sobre o caso, ou teve um caso semelhante, queria ver alguma coisa a mais da literatura. Então, eu acho super importante colocar a referência, porque fica disponível para quem estiver interessado, né? E aqui nessas reconstruções, está vendo o aspecto da lesão bilateral, um aspecto muito semelhante de todas as que eu mostrei, os aspectos são bastante semelhantes. Aqui um caso que o professor Alessandro Severo, lá da UF, mandou, e que eu acho sempre bom a gente discutir isso. Era uma mulher de 27 anos, com cefaleia, sem sintomas outros, e tinha uma suspeita forte de infecção pelo coronavírus, tinha suspeita forte de Covid-19. Fez essa tomografia e a gente vê não aquelas áreas em vidro fosco, como normalmente se vê, mas sim nódulos, né? Aqui, inclusive, olha, árvore em brotamento, pequenos nódulos, tá? Disseminados, e isso, na verdade, espessamento de parede brônquica, isso, na verdade, era um caso de tuberculose. Então, lembrar que a tuberculose continua muito comum no nosso meio, especialmente aqui no estado do Rio, né? E que tem padrão tomográfico bastante diferente do Covid-19. Então, é um momento que a gente pode ajudar, né? Ninguém vai olhar para isso aqui e suspeitar de Covid,
né? É um padrão completamente diferente. Vejam os outros detalhes, os outros cortes, né? Mostrando nitidamente a árvore em brotamento, nódulos, né? Pequenos nódulos, espessamento de paredes brônquicas. Então, nada do que a gente vê em Covid e tudo que a gente vê em tuberculose, né? Esse aqui também foi um aspecto interessante. Sempre a gente discute essas coisas, então, quando vem algum outro detalhe, eu acho legal mostrar. Esse caso foi mandado para mim pelo Felipe Nobre, de Florianópolis, pelo professor Felipe, e que uma evolução do sinal do alvo num paciente com Covid, né? Ele tinha esse primeiro exame de 10/11, né? Focos em vidro fosco, etc. e tal, mas vamos focar nessa lesão. Tinha um nódulo em vidro fosco. 3 dias depois, né, desenvolveu o sinal do alvo. Veja, você tem o nódulo ali central e você tem essa opacidade densa periférica, né? E 1 mês depois, reabsorção completa da lesão. Então, um aspecto de evolutivo do sinal do alvo. E aqui uma discussão que eu queria trazer, mas a gente já está com praticamente 1 hora, eu vou deixar para a semana que vem, mas eu acho que é um caso bastante interessante para a gente discutir. Esse era um homem de 68 anos, um tabagista, 60 maços ano, é um caso da professora Glaucia Zanetti, de Petrópolis, e esse paciente tinha queixa de dispneia progressiva, tosse produtiva, infecções respiratórias de repetição e episódios esporádicos de febre. E tinha essas lesões no parênquima, brônquios dilatados, certo espessamento de parede, alguns nódulos associados, algumas estrias, e a discussão inicial se isso seria uma infecção, se isso seria uma infecção por micobactéria, por exemplo, tanto micobactéria atípica como tuberculose, e foi daí que partiu. E esse caso, então, vai ficar para a semana que vem, e a gente hoje, então, encerra por aqui. Eu estou vendo pouquíssimas pessoas escreveram no chat. Regina, vamos dar um tempinho nessas despedidas para o pessoal escrever no chat, porque para 2021 vale o que a gente falava em 2020, que eu dou uma importância enorme às coisas que são escritas no chat. Eu peço para quem tiver pergunta fazer no chat, colocar o e-mail para eu poder responder, ou qualquer comentário sobre a aula, ou algum caso que tenha visto semelhante. Então, usar o chat, que é a única forma real que a gente tem de se comunicar diretamente. A gente, então, fica por aqui. E, Regina, por favor, pode, então, abrir o microfone para o pessoal fazer os comentários finais ou as despedidas. Ok, Regina? Ok. Está aberto. Está aberto? Tá. Obrigado, Edson. Excelente, maravilhoso. Como é bom começar o ano contigo. Obrigado, Antônio. Você viu que metade da sessão hoje foi com a sua ajuda, né? Eu sou o municiador. Super obrigado. Bom dia, Edson. Muito obrigada mais uma vez. Um bom ano novo para você e para todos aí que estão nos acompanhando também. Um beijo grande. Isso, Zelina. Um abraço, Zelina. Um beijo para você. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Edson. Mais um início legal de 2021. Feliz ano novo para você. Não estou ouvindo, gente, tá? O som está muito baixo. É Mário, Edson. Obrigado. Oi, Mário. Por mais uma apresentação brilhante. Foi muito bom o começo de 2021 com você, tá bom? Obrigado, Feliz Mário. ano novo para você e para todos. Obrigado, Mário. Tomara que a gente esteja muito junto esse ano. Sempre. Se Deus quiser, a gente vai ficar muito tempo junto, tá bom? Oi, Lúcia, um beijo. Um beijo, Edson. Muito obrigada por hoje, tá bom? Imagina. Tá. Tchau, querido. Tchau, um beijo. Aula. Obrigado. Parabéns, Edson. Por esse início. Um abração para todos.
Oi, Miguel. Obrigado. Um abraço bem grande para você. Parabéns, Edson. Muito bons casos, viu? Valeu, Começamos bem Jorge. o ano, tá? Eu tinha perdido um pouco a forma, a prática de fazer, mas agora a gente vai embalando. Vai, vamos sim, com certeza. O ócio... Feliz ano novo para todos, para você e para todos. Obrigado, Jorge. Um abraço bem grande. Parabéns, Edson. Seu calouro de Teresópolis. Oi, Paulinho. Sensacional, como sempre. Que surpresa agradável te ver aqui. Sou o seu calouro, mais novo aluno. Grande abraço. Seja super bem-vindo, Paulinho. Obrigado, Edson, meu querido. Fala, Ciro. Ano bem, estamos aí aqui de novo. Que bom, obrigado, Cirinho. Um abraço muito bem grande. Tá? Um grande abraço. Valeu, valeu. Feliz ano novo a todos. Edson, Rúbia. Oi, querida. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom estar com você. Feliz ano novo para todos vocês, para todos da sessão. Fiquei contente achei que ia demorar muito de retornar, mas voltou logo, isso é muito bom. E a aula foi joia demais, fantástica. Valeu, um beijo, Rúbia. Obrigado. Obrigada, professor. Quem está falando aqui é a Tânia. Como sempre, suas aulas são sempre brilhantes. Aprendi muito. Amei. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo bem grande para você. Ok, gente. Acho que a gente pode, então, ficar por aqui. Regina, super obrigado aí pelo apoio hoje. Tudo bem. E depois você faz só um favor para mim, Regina, copia o chat e manda para mim, tá? Tá bom. Feliz 2021, Edson e Regina. Maria Célia. Celinha, um beijo, Celinha. Feliz 2021. Para você também. Para você também, um beijo bem grande. Obrigada. Ok, gente, vamos ficar por aí então, vou sair. E semana que vem a gente está junto para discutir a aspergilose. Um abraço bem grande, boa semana para todos.